Bom dia, galerinha, tudo bom com vocês? Dia 27 de novembro, nosso deverzinho de história, anotem aí, eu sou o Brasil, e também iremos falar sobre o dia 19 de novembro, né, que é o dia da bandeira, e 20 de novembro, que foi o dia da consciência negra. Vamos lá? Também teremos um trabalhinho da página 117 a 119, valendo 2 pontos, tudo bem? Não deixem de fazer, hein? Vamos lá. Quarto capítulo, Eu Sou o Brasil. Olha aí, ó, quantas coisas diferentes que o nosso Brasil tem, né? Temos aí, ó, Porto de Galinhas, essa praia linda. Temos aí, ó, o fazendeiro tocando berrante. Temos artes do quilombola. Temos lá o Olodum da Bahia, a vista do rio Amazonas. Quantas riquezas o nosso Brasil tem, né? Temos aí também arquiteturas diferenciadas lá da Santa Catarina, de São Paulo, feijoada, né? Comida tradicional brasileira, artes indígenas do Mato Grosso do Sul, outro vaqueiro aí a cultura, né? Cultura rural. Então, temos muitas riquezas pelo nosso Brasil. Para início de conversa, quem é o Brasil, hein? Ao longo desta unidade, você estudou aspectos da formação da cultura brasileira e conheceu alguns grupos que foram a base fundamental para o surgimento de uma cultura dita brasileira. Podemos dizer, então, que a cultura brasileira não se formou por um grupo específico, mas sim pela adição de culturas diversas, de povos que se encontram neste território e contribuíram com seus tradicionais e seus costumes. Cada cidadão brasileiro é responsável pela formação do Brasil do futuro. E por meio das condutas e ações do dia a dia, que cada um pode colaborar com a formação da cultura brasileira para as futuras gerações. Se todas as culturas auxiliaram na formação do Brasil atual, quem são os responsáveis pela formação da cultura brasileira do futuro? Depois, escrevam nas linhas abaixo a conclusão da turma. Só sua conclusão, combinado? Diálogo com o presente, mudanças e permanências. Reflita sobre o seu dia a dia atualmente. Pense nas pessoas com quem você convive, com o que você observa nas ruas, na escola, entre outros. Observe o que está à sua volta, é um meio de refletir sobre a cultura brasileira. Depois, preencha a tabela abaixo de acordo com as questões propostas. O que é o bom no Brasil atualmente? O que não é bom no Brasil atualmente? O que você manteria na atual cultura brasileira? O que você mudaria na atual cultura brasileira? Siga em frente. Árvore familiar. Cada pessoa é influenciada por sua família. Assim, seus ancestrais ou ascendentes, parentes que os antecederam, podem influenciar os hábitos, os costumes e ações de seu dia a dia. Por essa razão, é importante conhecer a história da família a que pertencemos. 1. Quais são as origens dos seus ascendentes? Faça uma pesquisa com seus familiares e complete sua árvore familiar. Tá vendo aqui a sua árvore? Leitura de documento. Objetos que contam histórias. A história de cada um e de cada família pode ser contada por meio de objetos, como fotografias, brinquedos, vídeos, álbum de figurinhas, cartas, agendas e entre outros. Peça a um adulto de sua família algum objeto que conte uma história interessante sobre ele ou sobre outra pessoa da família. Depois escreva a história nas linhas abaixo. Hora de organizar. Forme duplas, não tem como formar, né? Então, vai ser feito sozinho. Primeiro, contará a história e os colegas anotarão os pontos principais. Não precisa ter colega, tá? É hora de trocar. Quem contou a sua história agora escuta do colega e faz anotações. Após as histórias terem sido contadas, respondam junto as perguntas. Então, você pode contar a história e sua mamãe também, tá? Aí vai juntar tudinho pra gente fazer o nosso deverzinho.
Quem era o personagem principal da história que lhe foi contada? Qual foi a coisa que mais chamou sua atenção na história de seu colega? O que você aprendeu com a história que lhe foi contada? Você percebeu alguma coisa parecida com a sua história? Sim, o que ou não? Página 117, trabalho. Um passo a mais. Você já aprendeu que a história de cada um influencia a história do país? Pensando nisso, pesquise em jornais e revistas ou internet imagens que retratem situações que você considere coisas boas da atual cultura brasileira, as quais serão deixadas para as futuras gerações e coisas que poderiam ser melhoradas. O que é bom, se você não achar, você pode olhar na internet e desenhar aqui, combinado? E o que poderia ser melhorado, tá? Desenhe no quadro o Brasil em que você gostaria de viver e gostaria de deixar para as futuras gerações. Vai desenhar bem aqui, bem simplesinho, né? 19 de novembro, Dia da Bandeira. Linda bandeira do Brasil, com as cores da pátria amada, verde, amarela, branca e azul anil. Comemoramos em 19 de novembro o Dia da Bandeira. A bandeira é um dos símbolos da pátria. Suas cores são verde, amarelo, azul e branco. São também símbolos do selo nacional, o brasão das armas e o hino nacional. Usamos o selo nacional nos diplomas e certificados expedidos por escolas oficiais em documentos oficiais. As armas nacionais são representadas por um escudo, o brasão das armas. Dia da Consciência Negra. A data 20 de novembro foi escolhida por coincidir com o dia da morte de Zumbi dos Palmares, herói negro que lutou contra a escravidão. O Dia da Consciência Negra procura ser uma data para se lembrar da resistência do negro à escravidão e valores da cultura africana com as danças, festas, culinárias e crenças. Embaixo nós temos o nosso gabarito, caso você tenha alguma dúvida, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e aproveite o final de semana. Tchau, tchau!